Salve Elipa, salve quebrada! E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje em mais um Elipa Connect, que é uma produção aí do Achei no Elipa TV. Aqui ao meu lado na bancada, Fabi, hoje junto com a gente. Dá um oi aí, Fabi. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Ficou com Besta. vergonha. Não, Olha eu na verdade nem foi isso, eu esqueci do microfone. muito bem. E hoje aqui, nosso entrevistado especial aqui. A gente já estava aguardando esse cara aqui. E vamos ver se vocês conhecem. Eu vou ler Pouco aqui. conhecido no Heliópolis. Olha só. Nazareno Antônio da Silva. Ele que é um grande líder comunitário aqui de Heliópolis, também um articulador aqui, mais conhecido como Buiú do Povo. É isso aí. Tá aqui hoje, Buiú do Povo. Tudo bom, Buiú? Muito boa tarde, Ozzy, Fabi. Prazer falar aqui com vocês do Achei no Elipa, que estão fazendo um trabalho muito importante aqui de divulgação, Obrigado, cara. de pertencimento, de resgatar um pouco da história e da memória de Heliópolis, É reconhecendo os seus líderes que foram importantes nesse processo. É isso aí. E parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, cara. E é um prazer tê-lo aqui. Obrigado por ter aceitado aí o nosso convite. Prazer é todo nosso. Valeu. E vamos, como de costume, né, fazer as honras da casa. Vamos lá, Fabi. Bom, Buiú, primeiramente, como ele já falou aqui, né, eu agradecer pela sua presença, por dar a oportunidade de a gente conhecer um pouquinho mais de você, porque a gente conhece você dos trabalhos que você vem fazendo aqui em Heliópolis, né, mas hoje a gente quer saber um pouquinho mais do Buiú, né, pessoa, ser humano, né, e eu gostaria de começar perguntando aí para mim, falando um pouquinho de onde você nasceu. Imagino que você seja nordestino, né? Acertou. E Uou! então eu queria que você falasse um pouquinho aí onde você nasceu, cresceu e como falasse aqui um pouquinho pra gente conhecer um pouco mais, né, dessa Buiú pessoa aí, Pessoa, né? do Buiú Pessoa, porque a gente já conhece bastante dos seus trabalhos aqui, como eu Muito disse. bacana. Eu nasci em Gravatá, que é Pernambuco, né? E mais a minha origem mesmo é Barra de Guapiraba, que é uma cidade menor, mas na época não tinha maternidade, então a gente tinha que ir para Gravatá. Então, o meu local de nascimento é Gravatá, mas eu sou de Barra de Guapiraba, uma cidadinha De Pernambuco também? de Pernambuco. É muito bacana, mas eu vim de lá com 2 anos de idade, né? Então, Caramba. com 2, 3 anos de idade, a gente já veio para Heliópolis, né? No início de Heliópolis, né? Heliópolis ainda estava na sua formação quando a gente chegou aqui. A minha mãe solo, com 7 filhos para criar, então resolveu vir buscar oportunidade em São Paulo. A gente já tinha uma tia que morava aqui em Heliópolis e ela falou pra gente, pode vir para cá, para minha mãe na época, que a gente vai ajudar vocês a se estabilizar. Então minha mãe veio para cá com a cara e a coragem e aqui nós estamos até hoje. A minha mãe não tá mais aqui, infelizmente, mas a gente tá aqui até hoje. Caramba, velho. E ela veio pra cá com 7 filhos ou 7 ela veio filhos. primeiro? 7 filhos, trouxe os 7, não ficou 7. nenhum. Caramba, velho. Que responsa, hein, velho? É. E aí, quando Essa você é a chegou... história de muitas mães Sim. desse país, né? Não é só da Sim. minha, mas de muitas mães que criam seus filhos só nesse país e ainda há essa questão que é muito feroz, né? Que machuca muito, né? Essa história, às vezes, as pessoas até não querem contar porque mexe muito com o sentimento Sim, delas, verdade. né? Sim. Mas é isso, a gente tem que contar um pouco da E- nossa vida para as pessoas entenderem de onde a gente Verdade, veio. cara. E assim, você falou que ela era uma mãe solo, isso? Minha mãe sozinha, criou os 7 filhos sozinha, porque meu pai nos abandonou. Eu, por exemplo, tinha 2 anos de idade quando Sim. meu pai nos abandonou. E minha mãe teve que dar conta de todos os outros 6 irmãos, e eu sou o caçula. E aí minha mãe veio para São Paulo em busca de oportunidade, e foi em Heliópolis que a gente se hospedou e estamos aqui até hoje. Guerreiro, hein, cara? Guerreiro, Parabéns, hein? muito. Parabéns pela Dona mãe. Isaura. Dona Isaura aí, ó. Tá com E a Deus. sua infância, como foi sua infância aqui em Heliópolis? Muito sofrida, porque assim, vocês já observaram que a vida da minha mãe não foi uma tarefa fácil. Sim, Mas imagino. quando a gente chegou aqui, a minha mãe arrumou emprego no Hospital Heliópolis, na faxina, né? Na limpeza, né? Que a gente fala faxina, limpeza. E ela trabalhava em 2 serviços. Ela trabalhava no Hospital Heliópolis e no Hospital João 23, que eu não sei se vocês já Caramba. ouviram falar. Já. No Sim. João 23, a minha mãe trabalhava nos 2. Nenhuma ela era encarregada e no outro ela trabalhava mesmo limpando o chão do hospital, Sim. etc., banheiro, para poder dar conta de criar os 7 filhos. E eu tinha 2 irmãos, 3 irmãos que já era um pouquinho de idade, então eles também ajudavam no sustento, mas sempre naquela luta, né, de batalhar para sobreviver, né? E foi assim que a gente chegou aqui, que a gente se instalou. Então a gente tem muito orgulho dessa luta nossa
os 7 estão bem criados, bem Que encaminhados, bom, cara. né, e bem educados. Isso que é importante, né? Apesar de todas essas dificuldades aí, então Das diversidades que a vida, isso. infelizmente, aconteceu, a minha mãe conseguiu dar conta, né? Porque a gente sabe que hoje em dia está muito difícil essa questão da educação, né? Sim, Da gente educar os nossos filhos, nossos netos, né? Porque o mundo está muito difícil, né? O mundo não é mais um mundo de 30, 40 anos É atrás. verdade. A educação que eu fui formado, provavelmente vocês que são mais jovens pela sim. cara, o Ozzy, Ah, é tem cara de nada. novinho. Tamo ali, Não ó. é, mas a educação de hoje, né? Avançou muito, Sim, a mudou muita tecnologia coisa. avançou muito. É, A tecnologia ela é muito boa, mas ela é uma arma muito perigosa também na mão Sim. de quem não sabe usar, sim, né? Então é um debate que a gente pode fazer, inclusive, em outro momento. exatamente. É muito importante isso daí, principalmente para essa garotada nova aí Sim. que tem. Então, é como a gente fala, né? Como um carro. Ele é uma coisa boa, mas também pode ser uma arma, Pode sim. né? Então, a gente tem que. É legal isso daí, você ter Tudo é comentado isso questão de daí. controle, né? Sim. Cara, então quando vocês chegaram aqui no Heliópolis, como a gente costuma dizer, era tudo mato. Tinha muito pé de mamona e campo de futebol. Heliópolis Caramba. era rodeado, tinha mais de 12 campos de futebol. Mais de 12. Pô, Então, eu, por exemplo, sempre militei, vivi e cresci ali no núcleo da Lagoa, sim, onde o prefeito estava ontem entregando os títulos de propriedade. sim, A minha infância em Heliópolis e o meu crescimento em Heliópolis sempre se deu naquele núcleo. Heliópolis é dividido em vários núcleos hoje, núcleo da Lagoa, núcleo do Pan, sim, núcleo do Copa Rio, núcleo da Mina, o núcleo da Portuguesa, por que é Portuguesa? Porque tinha o campinho da Portuguesa lá, saquei. né? A Lagoa, que é onde a gente viveu parte da nossa vida, né? A gente tem gente até lá hoje, Sim, que é um dos lugares em Heliópolis que ainda precisa ser mexido, né? As famílias têm que sair de lá, que ainda é uma área de risco que a gente tem aqui na comunidade, tem algumas áreas de risco, sim, a gente já resolveu bastante, mas ainda tem duas, a Lagoa e a Santa Luzia, que a gente precisa de intervenções. Então foi ali que eu cresci a minha infância, jogando bola. Eu estudei desde menino também, a minha mãe tinha uma preocupação com a educação feroz, porque ela não foi alfabetizada. Então ela tinha muito isso com ela, né? Eu não tive oportunidade, meus filhos têm que ter. E legal. a minha mãe sempre brigava com a gente, que é o seguinte: vocês têm que estudar, vocês têm que estudar, vocês têm que estudar. Se vocês querem ser alguém, vocês vão ter que estudar. Nem sempre eu vi, porque nunca gostei de ficar em sala de Normal, aula né? 8 ou 9 horas, Sim, mas a gente sabe da importância que é a educação, o que ela liberta, transforma, emancipa, empodera. Sim. Então, por isso que hoje eu defendo muito também essa questão da educação, né? E naquela época já existiam muitos projetos que vocês participam, você como adolescente ou até como criança mesmo participava de projetos aqui já em Então, Heliópolis? aqui a Igreja Católica, naquela época, teve um papel fundamental, porque a gente tinha os movimentos eclesiais de base, sim, que eu já não sei se vocês já ouviram falar muito isso. A Igreja Católica ela organizava muito a Pastoral da Moradia. Então, Heliópolis formou muitos líderes, a maioria dos líderes de Heliópolis, hoje constituído, muitos deles, inclusive, que alçaram voos altos e tal, na militância, foi a Igreja Católica que formou, foi a formação da Igreja Católica. pô, que Eu legal. me lembro que tinha. A Santa ficava na casa de uma semana, na casa de outra semana. Eu era pequenininho e tinha aquelas, né, que fazia nas casas. Depois tinha as procissões, que hoje tem muito pouco, mas na Sim, época é tinha verdade. muito. É. Tinha muito na época. Então eu sempre fui desse movimento. Então eu fui, desde menininho, desde criança, eu fui, porque minha mãe era uma militante. Minha mãe, quando chegou em Heliópolis, também não tinha água, não tinha luz. Sim, A luta era para isso, para ter água, para ter luz nas vielas, né, encanada. E a minha mãe, a dona Isaura, ela militou muito nessa área, né, de organizar o povo, né. Então eu, desde menininho, fui criado na luta pela necessidade mesmo. A gente não lutava porque queria se constituir liderança. Não, a gente nem sabia o que era liderança nessa época. Eu era criança, mas a minha mãe nem sabia sim, o que era liderança. E ela se tornou uma liderança sem saber. sem saber que ela era uma Estava se liderança tornando. nata, porque organizou para ter água lá no núcleo da Lagoa, especificamente quando a gente morava. E frequentava muito essa comunidade eclesial de base. sim. Junto com a minha irmã Silvana, que é a mais velha, que sempre me levava para a igreja, sempre me levava para as catequeses. Então, eu sempre fui um cara muito, desde pequenininho, desde os 4, 5 anos, que estava dentro desse debate, que passava não só pela organização da questão católica, mas da organização do povo. Então eu sempre tive ali. Pô, legal, cara. Assim, você tocou em dois pontos aí um eu já queria saber e um outro me surgiu aqui agora. Você falou que teve essa formação dessa base da Igreja Católica. Eu já vi isso em alguns outros lugares também, e depois eu notei que teve um afastamento da Igreja Católica.
Você notou isso aqui ou não? Isso existe no mundo. A Igreja Católica perdeu muito a sua referência, a sua credibilidade, possa-se dizer, diante de tudo que acontece. Que não é só na Igreja Católica, Sim. acontece em todas as religiões, né? Exato. Mas na Igreja Católica, especificamente, a questão dos abusos sexuais dentro da igreja, né? A questão da igreja mesmo não está mais presente na comunidade. Então, a igreja evangélica também começou a ganhar terreno com isso. Sim. E é importante, viu? Essa diversidade Com de certeza, religião sim. também não faz mal para o Brasil, não Não, faz mal para o mundo. Nem para as Ela pessoas, para nem para as ninguém. pessoas. É, E cada um com a sua fé, cada um com a sua crença, né? exato. Cada um com o seu Mas é que credo. a Igreja Católica, por bons anos, assim, muitos anos, né, há séculos, Sim. ela tinha um espaço, assim, ela era meio que considerada a política, né, do mundo. Então, assim, quando você fala isso, do afastamento, eu acredito que seja também porque começou realmente a se levantar líderes e tal, e aí a política começou a tomar um caminho, e aí a religião outra, né? Mas se você for olhar o catolicismo, era a política do. É porque assim, eu não sei se foi a política exata que afastou o povo. Porque era Eu eles acho que que foi a tomavam. falta de organização, eu acho que foi a falta de mobilização, porque você só é forte quando você tem poder de mobilização. E poder de mobilização não é só quando você entrega 10 mil cesta básica. Sim. É fácil mobilizar o povo Sim, quando tem algo para dar para receber, ele. né? É isso mesmo. Difícil mobilizar o povo quando você não tem nada para dar. É verdade. A não ser a esperança, a não ser você vender para a pessoa, para ela acreditar Um sonho, que né? existe Deus, né? Num sonho, que a gente precisa lutar, que as coisas não caem do céu. Então hoje a gente está num debate que a gente precisa enfrentar esse debate de formar novas lideranças. Porque é importante surgir novas lideranças. Eu falei isso ontem no meu discurso lá com o prefeito. Eu fico muito feliz quando surgem novas lideranças. Mas não pode ser liderança Nutrela, que não está tendo formação acadêmica. E não pode ser liderança que está cuidando do seu próprio Umbigo. que está pensando em ficar rico. Tem gente que acha que ser liderança comunitária é ficar rico, é ganhar dinheiro. E não é essa a vertente da formação que a gente aprendeu na Igreja Católica. Sim. E que a gente aprendeu o espírito de liderança. Não é para isso. Não é para abrir uma igreja e ficar rico. Não é para abrir uma associação e ficar rico. Exato. Né? Não é. Não é para É pra usar ajudar a fé a das comunidade. pessoas. Né? Não é para usar a fé das pessoas e a carência das pessoas, inclusive emocional, Exato. né? Socioeconômica e emocional, para usar como massa de manobra. Então, a gente precisa fazer um debate mais profundo. Sim, Porque a gente fica, às vezes, batendo palma para doido dançar. E eu não faço isso na minha vida. É a mais verdade. pura verdade. Mas hoje em dia tem algumas associações que formam pessoas para estar à frente, que nem você falou sobre liderança e tal, né? Talvez não igual como tinha lá atrás, mas tem alguns grupos aí, Eu fui formado, por inclusive exemplo. para mulheres. Não, eu fui formado, eu sou grato a isso. Eu estudei numa creche aqui da Cruzada, Pro Infância, que é uma ONG muito antiga em São Paulo da Igreja Católica, inclusive, Caramba, que administra o Hospital Pérola Baito. Vocês conhecem? Uhum. conheço. Uma das creches dela é aqui dentro do céu. Caramba, Elas que legal, administram. velho. E eu estudei numa das mais antigas de São Paulo. Quando eu encontro a Rosa, que é a mantenedora da Cruzada, Sim. ela que responde pela Cruzada, eu até falo pra ela, um dos dois tá velho aqui. Porque eu estudei numa creche que vocês dirigem. Você dirige a Cruzada até hoje? Caramba. Então eu estudei numa creche aqui que fica na rua 27 de setembro. Caramba. Pode olhar aí que eu escrevi até o nome pro Ozzy hoje, da onde eu passei. Depois eu fui pro Centro de Juventude, que na nossa época se chamava OZEM, que era o contraturno escolar. Hoje é o CCA, né? Que é um equipamento Sim. muito importante. Sim. De 6 a 14 anos, então a gente saía da escola, o nosso contraturno escolar era lá. E muitas das vezes a gente ia para lá para comer, essa é a verdade. A gente Sim, não tem que ter é vergonha verdade. de falar a nossa história. Né? Mãe com 7 filhos em casa, Imagina. muita Cê é dificuldade. louco, A gente ia pro OZEM, não era pra só estudar. Estudar era a segunda e terceira opção. A gente ia para jogar bola e comer, para se alimentar. Como muitas crianças fazem Até dentro da hoje. escola, viu? Inclusive. E até hoje. Que a Infelizmente, fome é persiste até verdade. hoje. Sim, Mudou muita coisa de lá para cá, mas ainda Ainda existe existe. barbárie e miséria. É isso mesmo. infelizmente. Caramba, mas assim, esses pontos aí que você tocou, muito importante realmente. E essa formação que você falou da igreja, e a gente vê, porque a gente também teve uma filha que estudou, inclusive, numa escola dirigida pela. Quem que era? Você tá falando da creche lá da Da irmã Madre Clara? Vitória? É isso, Madre Clara, isso. E assim, você vê que a educação é É diferenciada. diferente. Formação. A formação é diferenciada, sabe? As crianças, elas
são diferentes. Resumindo, é isso. Quem passa pela educação infantil vai ter outro destino na vida. Sim, Se o professor for bom. Por isso que nós estamos precisando de bons professores. Porque o bom professor é aquele que ensina o aluno a ser melhor que ele, não inferior a ele. E ainda nós temos alguns professores, não vamos generalizar, sim. que ainda acha que é o sabe tudo, que o aluno não sabe nada, e se ele não ensinar, o aluno não vai saber mesmo, Não vai. né? Porque ele precisa passar esse conhecimento, né? Porque a educação vem de casa, porque a família às vezes confunde o papel que é dela. O Sim, papel mas de você não educar acha que é da falta um família. pouco de De incentivo? ensinar é a escola. Porque o professor também hoje ter que cuidar de 30 alunos dentro de uma sala de aula também não é fácil, né? Talvez, será que não falta um pouco mais de incentivo para esse professor? Incentivo ou Precisa de valorização? investimento. Eu acho que Valorização, precisa de investimento. valorização, E o problema da educação, investimento. o problema da educação não é dinheiro. Porque a educação em qualquer lugar do país, em qualquer município, 25% do orçamento, vocês sabiam disso? Não. 25% do orçamento, seja do estado, do município ou da União, é obrigado a investir na educação. Caramba. Óbvio que tem município que o orçamento é muito pequeno, então 25% para aquele município, que tem 10 mil habitantes, 3 mil habitantes, tem município no Brasil que tem 2 mil habitantes, Sim. né? Então, é óbvio que os recursos são eficazes, são muito pequenos. Mas você pega São Paulo, não tem problema de orçamento. Vocês Exato. sabem quanto é o orçamento da Secretaria Municipal de Educação de Não São Paulo? faço ideia. Chuta. Tá nos milhões? 16 bi hoje. Ô, louco. 16 bilhões. O que falta é prioridade. Aí pode ter mais professor, porque precisa ter mais concurso público. Professor valorizado, é óbvio que o ensino é melhor. Só que a valorização não pode se dar só no salário. Esse debate é muito medíocre. Tem professor que fica bravo comigo. Eu trabalho, 90% do público que eu trabalho é professores. E alguns ficam bravos comigo, outros concordam. Sim. E a vida é assim mesmo. Se a normal. gente concordasse um Eu com o acho que outro, tem um não conjunto, tinha né? graça. É um conjunto Mas de coisas. não pode ser só o dinheiro. O dinheiro é uma das ferramentas, ela não é a principal ferramenta. Não é você dando 10 mil reais para o professor que a qualidade do IDEB vai melhorar. Não é verdade Mas isso. o professor precisa ganhar mais. Não precisa. E eu defendo isso e luto para ganhar mais. E não é só salário. É os benefícios. Eu Sim. luto. Sim. E essa inclusão tem que ser para todos. E ter mais professores, porque também eles estão sobrecarregados. Eu tenho amigos professores, tá? E aí eu posso bastante. falar porque eles me falam a realidade da sala de aula, né? E fora vários problemas já, não só da sala de aula, não só com a educação, mas também com os alunos, que nem aluno que nem a gente falou aqui, que chega lá sem comer, aluno que o pai e a mãe eles nem sabem quem é o pai e a mãe porque não aparece na escola. Então tem uma série de coisas, a gente sabe que é um conjunto. Então eu acho que sim, a valorização do professor é uma coisa que é importante. Não acho que é só o dinheiro, também acho que tem que ter outras coisas aí, mas isso ajudaria muito. Não, Isso já ajudaria muito. eu compreendo as suas colocações. Esse debate não é de hoje, é um debate muito antigo. O que eu digo é o seguinte: a gente não pode ficar numa pauta para construir benefícios e direitos, porque não é benefício, é direito. Você ter direito a um salário melhor, isso é questão digna. Sim. Sim. É direito isso. Mas não pode ser o debate só em cima, porque o meu salário é pequeno e a minha aula Se é é a ruim única porque o meu coisa, salário é né? pequeno. Não. É. Tá errado, gente. Tá errado. Então nós não Não. temos concordância com isso. Sim. A sua efetivação e a qualidade da aula que você tem que dar, ou do jeito que você trata a criança, ela tem que ser, se você ganha 2 mil, se você ganha 10. Porque quando você se forma em professor, você faz um juramento. É igual médico. Quando o médico se forma, ele faz o juramento, Sim. que é o quê? É salvar vidas. Seja ela qual for. Seja a circunstância que for. Sim. E o professor faz um juramento também, quando ele se forma na faculdade. Né? Que essa formação deles, que eles possuem, que eles adquiriram, tem que ajudar a formar novos cidadãos e ser humano, para ser diferente no futuro. Então, assim, Tem o que ter debate amor, da né? educação Amor no que não faz. pode ser só o econômico. Ele tem que ser Exato, maior que é. o econômico. Não, é isso mesmo. E assim, a gente tá falando bastante de educação e é uma área que você atua fortemente, né? Eu sei que você já trabalhou como assessor parlamentar, também como assessor especial da presidência da Coab. Hoje você dá assessorias para as entidades, né, que administram creches conveniadas com a prefeitura e tudo mais. Mas o que eu queria realmente saber, ô Buiu, é assim, em que momento, não sei, talvez por conta da dona Isaura, sua mãe, que você falou, que lutava muito e queria muito que você estudasse, que hora que você despertou e seguiu esse caminho da educação, que é o seu forte hoje? Ó, primeiro que, por conta dessa questão de casa mesmo, da minha mãe
sempre tá na luta, a minha irmã sempre tá na luta, Sim. então a mosquinha me picou, e desde menininho, desde os 7 anos de idade eu posso considerar, que inclusive eu já fazia campanha política com 7 anos. Caramba, Fui velho. preso pelo juizado de menor, com 7 Sério, anos, mano? porque estava entregando material de candidato. Porque a minha família toda militava, além de militar no social, militava quando tinha as eleições, e que eu acho justo e de direito. Se todo mundo tivesse um candidato, todo mundo tivesse um partido, eu acho que estaria a melhor coisa. O ruim é que tem um Gus que fica só reclamando, E não faz descendo o nada. pau e não faz nada. Isso, E exatamente. quando vota, vota errado. E Pior depois de vem tudo. cobrar aquele que tá aqui, porque sobe a conta para quem fica aqui, né? Isso. Geralmente para as lideranças É. que moram aqui, no meu caso. Né? Mas enfim, esse é um outro debate. Mas então foi ali que despertou essa vontade, esse interesse. A mosquinha me picou e até hoje eu fico eufórico quando está se aproximando os períodos eleitorais, que eu sempre me debrucei muito nisso, sempre Sim. tive a linha de frente, já fui coordenador de campanha majoritária, inclusive, mas isso você pode perguntar para frente. Então foi ali. E eu também fui de aluno de projetos sociais. Né? Vocês sabem que eu fui de uma organização aqui de Heliópolis muito Sim. grande, que eu não tenho problema de falar, A gente porque eu tenho pode... orgulho Não, de mas ter pode passado por falar. lá. Pode falar. Eu fui da UNAS, 20 anos. Eu fui aluno da UNAS e fui dirigente. Caramba, então você participava dos Participei projetos como aluno. como Que legal, aluno e cara. depois como dirigente. Eu virei dirigente. Legal. Eu cheguei a ser secretário-geral, primeiro tesoureiro, e era o articulador político, que falava com os governos para Sim. trazer investimento, para trazer projetos para cá. Legal. A nossa vida, um caminha para o lado, o outro para cá, eu para lá. Sim. Mas eu tenho muitas recordações boas, fiz o que eu podia fazer, o que estava ao meu alcance para deixar uma comunidade mais organizada, atraindo projetos para cá. Hoje tem bastante projeto aqui, porque eu vi aquilo, se eu tive a oportunidade, outro jovem tem que ter. E eu passei por isso e eu quero reproduzir isso. Então eu Sim. ia muito atrás de projeto de investimento para trazer para cá. E eu iniciei por baixo, eu comecei entregando conta de luz num projeto que tinha com a Eletropaulo. Caramba, olha aí. Quando a Eletropaulo começou a ter energia aqui dentro, que é o relógio, ela criou um projeto que empregava o jovem da comunidade. E eu fui um desses jovens indicado pelo Legal, finado João cara. Prefeito, à época que eu falei dele Lembro, ontem, sim. que a minha formação também vem muito da dele, porque ele era um líder Inclusive, referência. cortar sua fala, mas parabéns por ter lembrado dele. A gente precisa lembrar, porque é importante nascer outras lideranças, mas teve gente que veio antes. Exato. Né? Teve gente que veio antes de mim, teve gente que veio antes de outros líderes. É. E a gente precisa reconhecer e dar valor a isso. A gente não pode querer ganhar o fato sozinho. Porque eu vejo gente aqui nessa comunidade que ele quer transformar uma conquista que é do povo numa conquista do mandato dele, como se fosse dele. Eu acho isso muito idiota. Eu nunca vou fazer isso na minha Sim. vida. Se um dia eu chegar a ter mandato, que quem vai dizer isso é o povo, é Exato. primeiro Deus, depois o povo, eu não farei isso com Heliópolis e nem com outra comunidade. Porque eu acho que quando a gente conquista uma coisa, essa conquista é de todo mundo. Isso. Teve participação do meu mandato, teve participação da liderança, teve participação das entidades, teve participação de quem não está mais aqui, que faleceu, Sim. com esse sonho, porque eles faleceram com É. esse sonho de ver essa comunidade com o povo com as suas escrituras. Eu vejo falar isso desde quando eu tenho 7 anos, eu tô com 40. É, eu Então também. isso é uma luta que arrepia a gente. Sim. E tem gente que é contra ainda. Que hoje virou um negócio também, porque não foi eu que dei a ideia, não serve. Quando é eu, serve. Quando é o outro, não Isso, é. serve. Então isso pra mim, esse vale tudo, não vai existir. Né? Eu acho que a gente tem que falar bem da gente, a gente tem que falar bem da comunidade. Deixa os outros falar mal da gente e deixa os outros falar da comunidade. Com certeza. Cara, é o que eu costumo sempre falar. A gente, que eu digo a gente, Heliópolis, a gente é uma potência gigantesca, tá? Só que assim, infelizmente, essas, vamos chamar de picuinhas, essas Os divisões... egos, as vaidades. Isso. Isso existe no ser humano. Então, isso é do ser humano, não é Exato. de um ou de outro, né? Isso. Se a gente diminuísse isso, talvez a gente teria Seríamos muito mais força. Exatamente. Muito mais força Muito que já mais. tem. É verdade. É isso aí. E deixa eu falar rapidinho ali com o pessoal lá de casa. Ó, se vocês estão acompanhando aí, tá assistindo a gente aqui até agora, não curtiu ainda esse vídeo, curta esse vídeo. Já se inscreve aí no nosso canal também, certo? Ativa as notificações. Sempre que tiver um vídeo de um programa novo, vocês vão receber aí, tá? E eu tenho certeza que vocês estão gostando. Tem muita coisa legal aqui. E vamos continuar, não é isso? E aí, Fabi? O que você quer saber mais do Buiú? Como você é bem conhecido aqui por vários projetos, várias coisas que você, né, fez aqui por Heliópolis, eu queria que você falasse assim um pouquinho dos projetos que você já articulou e participou aqui. Olha, tem muito. A gente começou com o Reluz Cidadania, que foi um projeto que foi o meu início de liderança mesmo, que foi o auge que eu
comecei a ganhar a projeção, Sim. foi quando eu fui entregar conta de luz, casa a casa. Depois eu virei coordenador desse projeto. E depois eu fui assumir a coordenação de um projeto chamado Fundo Especial de Combate à Pobreza. Porque Heliópolis tinha 2 córregos que não eram canalizados. Vocês se lembram disso? Vocês estão aqui Eu há não muito sou tempo? de tanto tempo Tinha assim. 2 córregos aqui que era uma luta de 30, 40 anos para canalizar. Entrou o governo, saiu o governo, nunca canalizou. Sim. Então existia uma pobreza muito extrema nesses 2 córregos, porque as pessoas moravam em cima dos palafitas. Então imagina as pessoas fazerem as suas necessidades e não ter encanação, cair direto no esgoto e no rio. Exato. Então Aberto, né? a gente tinha uma ONG aqui inglesa, que tinha uma parceria aqui com a organização, e ela criou um projeto aqui, Fundo Especial de Combate à Pobreza, que atendia cerca de 50 famílias, mas assistia mesmo, Sim. né, com atendimento psicológico, assistência social, cesta básica, a gente acompanhava essas famílias. E eu também fiz parte desse projeto, depois virei coordenador também desse projeto. Depois, eu fui coordenar também a pavimentação de Heliópolis. Você vê que eu tô aqui há muito tempo. Esse é. Eu Tinha tô só muitas 24 ruas em anos. Heliópolis, Rua Primavera, Rua Paraíba, Rua Silva. Tinha muita rua aqui em Heliópolis ainda que era no barro. Sim. Quando chovia, tinha que botar uma galocha, né? Ou tinha que botar uma sacolinha amarrada no tênis para poder entrar dentro de casa e sair. Era essa a realidade. A gente conseguiu, iniciou-se, inclusive no governo, não me recordo, mas eu fui coordenar esse programa de acompanhar as equipes da prefeitura que faziam o recapeamento nessas ruas. Às Legal. vezes ia até de madrugada. E eu ainda muito jovem, mas acompanhava. Depois eu fui coordenar um projeto junto com a Suvinil, que é a COI em Heliópolis. Foi quando a gente conheceu o Rui Otaki. Porque o Rui Otaki conheceu a gente através de uma entrevista que ele deu na Vejinha, que fizeram uma pergunta para ele qual lugar em São Paulo que ele achava muito bonito. Sim. Ele disse Parque do Ibirapuera. E qual lugar em São Paulo que você acha feio? Heliópolis. Caramba. Ele nem conhecia Heliópolis, a gente ficou chateado com Sim. ele e a gente entrou em contato. Imagina, o Rui Otaki, um arquiteto renomado, Sim. era difícil até a gente entrar em contato. A gente conseguiu ver um parlamentar que acompanhava a gente, influente, o contato do Rui Otaki, a gente ligou para ele. Que Pô, legal, a gente hein? ficou chateado, o senhor falou que nós somos uma comunidade feia. E o que o senhor pode fazer para ajudar a gente a ficar bonito? Sim. Ele topou o desafio e veio para cá. Foi assim que nasceu a Cunha Heliópolis, que pintou as fachadas das casas, Sim. rebocou para melhorar a estética, a qualidade de luz e tudo mais, e eu que coordenei esse projeto. Que legal. Cara. Depois eu saí para uma campanha eleitoral, fui coordenar uma campanha eleitoral também de uma prefeita, uma Sim. candidata a prefeita na região, fui indicado pelo grupo, e depois volto para cá já como dirigente da organização, diretor da organização. E assim fui crescendo, Que legal. né, e hein, me cara? constituindo. Então foi aí que eu comecei o processo de crescimento, de formação enquanto liderança. Eu estava falando para você antes de a gente iniciar, esse processo de liderança ele é contínuo. Não existe liderança formada, Exato. preparada. Né? Aprendizado Às vezes os que diário. estão dizendo que estão preparados são os que mais erram. Né? E eu aprendi uma coisa com um professor meu, que ele é um dos meus professores. Sim. Né? A gente está muito tempo sem se falar, mas ele é um professor que eu respeito muito, que é o João Miranda, que vocês já ouviram falar, que é um Sim. dos fundadores da UNA. E eu considero o João um professor de vida mesmo. O João também não conseguiu terminar, fazer universidade, mas é um autodidata. Conhece a questão social como poucos nessa cidade. Sim. E eu não tenho problema de falar isso, apesar de não estar mais lá. E um dia eu disse para ele que o bom professor é aquele que ensina o aluno a discordar dele. E eu aprendi a discordar dele. Aí ele falava, nossa senhora, aprendi a discordar, porque esse é o importante. Você não Sim. pode formar as pessoas para viver numa caixinha, no gueto, sem ter discordância. Então eu tenho outras visões também. Né? Nem sempre o que ele pensava era o que eu achava que era certo. Sim. E vice-versa. Porque eu era mais jovenzinho, às vezes os velhos até tratam os jovenzinhos como eles fosse pouco menos importante. Eu não estou dizendo dele, isso mas mesmo. né, que você não conhece Eu sei os que você tá saberes da falando, vida, eu sei né? que você tá Você não conhece os saberes da vida, você não passou por isso, É né? isso mesmo. E tudo mais. Então é essa formação que eu tive. Então eu tenho muito orgulho da minha formação. Que legal. Muito cara. orgulho. Onde eu for, que eu puder falar, eu vou reverenciar, porque eu acho que é isso. A gente não pode negar a história de ninguém e de contar a história de ninguém. E nem de querer apagar a história de ninguém, como isso. tentaram fazer com a minha. Sim. Não dá certo. Porque a verdade aparece. Ela Exato. demora, às vezes sangra a pessoa fica mal, mas aparece. Exato. É isso mesmo. Não tem como apagar Não a tem como história apagar a de... história Muita de coisa ninguém. pra pagar, hein? Não, não. E é legal que você falou do arquiteto do Rui Otaki, e a gente tem aqui na tela aqui, né? Os Esse redondinhos. projeto aí dos redondinhos também é uma obra dele, né, Posso mano? contar? Pode, claro. O redondinho nasceu de uma intervenção nossa, a época eu estava na organização, Sim. o meu era articulador, então estava muito envolvido nisso tudo. E eu sempre me dediquei.
Às vezes eu deixava a minha família porque para mim a prioridade era cuidar do povo. Eu já Sim. contei isso aqui num show que teve do Amado Batista. Então eu sempre deixei de viajar, já retornei de viagem para resolver problemas da comunidade. Caramba. Já, estava em Maceió, tinha problema aqui, eu voltei. Pô, ô, Uma louco, época eu estava em velho. Maceió, teve um problema de pagamento de mais de 500 funcionárias, que eram Nossa, colaboradoras, sim. professoras, que estavam em recesso escolar. Ou seja, a maioria estava na Bahia, estava no Pernambuco, estava no Sergipe, Nossa, sim. visitando o seu centro querido, e não ia receber nem o salário nem as férias, porque teve um problema Puxa, na documentação, e tinha fechado o tesouro. Você sabe o que é o tesouro? caramba. É o cofre da prefeitura. Sim. No final do ano ele fecha. E só reabre lá por meados de janeiro. Às vezes em fevereiro, depois, perto do carnaval. E só pode pagar as contas, tanto atual como retroativa, quando reabre o tesouro. Sim. Você imagina 500, 600 Uma mulheres loucura. de família Isso é louco. sem o salário do mês e sem as férias. Sim. Eu tive que retornar de Maceió para resolver esse problema. Para ir na Secretaria da Fazenda aqui, tentar contornar, Sim. conversar com o secretário, explicar para ele o que aconteceu, que tinha sido uma guia de uma multa de uma perua que estava no nome da organização, que tinham esquecido de pagar de R$ 78, o nome da organização tinha entrado pro Cadim. Como entrou pro Caramba. Cadim, a prefeitura não pode fazer o repasse de É, verba pública, porque exatamente. você está É. com dívida no Cadim. Isso mesmo. Então eu retornei. Eu conto essa história porque eu nunca falei para ninguém isso. E com o Redondinho foi a mesma coisa. Tinha gente da prefeitura que era contra esse projeto, que vendeu pro povo de Heliópolis que a gente estava querendo fazer prédio redondo, que eles iam nas Casas Bahia e não ia conseguir comprar os móveis, que os móveis tinham que ser redondos. Caramba, Então velho. fizeram É de nada. tudo para esse projeto não dar certo. Eu tô sendo bem sincero aqui. Fizeram de Louco. tudo. A última conversa que nós tivemos, eu me recordo, foi eu e o Rui Otaki falar com o Gilberto Kassab, que era o prefeito à Sim. época, e o Gilberto Kassab estava decidido que não ia fazer o redondinho. Caramba, Decidido, já tinha tomado uma decisão. E o Kassab vira para nós dois e fala o seguinte: olha, não vai dar para fazer o redondinho, porque o valor que ficou o redondinho passa do que o programa Minha Casa Minha Vida pode pagar. Sim. Sabe qual que era a diferença que passava? Vocês que estão aqui no estúdio, chuta. Pouca coisa. Uns Chuta. milhões? R$ 48. Ah, Nossa. para. R$ 48. O Rui Otaki, muito espertamente, falou: tá bom, prefeito, tá resolvido o problema. Eu coloco uma fechadura de menos No durabilidade, valor, sim. que essa foi a Aham. verdade, e a gente encaixa para o projeto fechar. Foi assim que nasceu o Redondinho. Caramba, velho. E, fora isso, nós tivemos que fazer várias reuniões na comunidade para tirar da cabeça do povo que a prefeitura tinha colocado Sim. que o apartamento era redondo, mas não tinha nada a ver com esse negócio dos móveis ser redondo. Que o que ia ter aqui não tem só tem na Faria Lima, vocês sabiam disso? Caramba, Os fios velho. enterrados, subterrâneo, não existe em São Paulo, só existe na Faria Exatamente, Lima, é isso que é mesmo. o metro quadrado mais caro de São Sim, Paulo. é Em isso. Heliópolis tem. Olha Então aí. foi luta nossa. A mãe no quinto andar, porque esse é um quinto andar, agora Sim. a prefeitura está fazendo demais, mas foi quinto andar que a gente decidiu. Por que quinto andar? Porque a mãe lá no quinto andar, ela grita: Pedrinho, tá na hora de ir para a escola. Por que não tem carro que entra dentro do empreendimento, do condomínio? Porque os carros têm que circular fora, o pátio tem que ser das crianças. Sim. Então essa concepção, muitas das vezes o poder público não quer. O poder público quer o quê? Quer resolver o problema. Aqui eu posso botar 10 mil famílias, por que eu vou botar 5? Sim. Então eles querem inchar. E a gente achava que tem que ter qualidade. Exato. Tudo que é para pobre tem que ser de qualquer jeito. Então a gente verdade. sempre travou essa luta. Vencemos essa batalha. Então o Redondinho existe hoje por causa da luta desse povo. Incluindo eu que estava no meio, que Sim. ninguém faz nada sozinho. Mas eu perdi muita noite de sono e perdi muito chá de banco, que a gente chama, para esse projeto poder acontecer. Caramba, então já É. rolou uma fake news lá atrás, velho. Lá Com os atrás. redondinhos. E pesada. Caramba, velho. Que loucura. Pô, mas assim, é muito legal você ver essas histórias, eu ouvir aqui, saber de tudo isso que aconteceu. E você falou do João Miranda aí e tudo. E aí eu me recordei aqui de um ponto que eu vou falar, acho que não tem problema. Você participava, você era de um outro partido, né? Assim como você falou da associação que você fazia parte, você saiu e saiu de cabeça erguida, isso que eu acho legal, Obviamente. não é? De você sair pela porta da frente. A mesma coisa aconteceu que você saiu do partido lá do PT, né? Como que foi a sua saída de lá? Porque eu achava que você nunca ia sair de lá, velho. Então, você sabe que tudo na nossa vida é um ciclo. Ciclos se abrem e se fecham. Sim, Isso é da nossa vida. E a gente precisa entender esses momentos, né? Não é fácil você ficar 20 anos num partido, 20 anos numa organização, você ser aluno da organização e virar dirigente. sim, E você sair. Mas quando você não concorda, e quando você passa a ser o problema, porque às vezes você está sendo o problema do lugar,
não a solução, imagine eu. Sim. Você precisa procurar novos horizontes, para não atrapalhar ninguém, para não ter confronto, para não ter racha. Porque a pior coisa que existe é você romper uma organização. Heliópolis já Verdade. teve racha. Já teve racha. Sim. A eleição do João Miranda, a primeira, foi de um racha que teve. Era todo mundo junto, todo mundo unido. O Miguel Borges Leal, que não está mais aqui, Sim. falei dele ontem, era um líder, ele era o presidente. E eles romperam e foram disputar a eleição. Teve chapa. Teve uma época aqui que tinha 3 chapas. Chapa 1, chapa 2, chapa 3. Caramba. Eu cheguei depois, mas ainda acompanhei. Sim. E quando eu cheguei, a gente ganhou a eleição e ganhamos bem. A primeira e a segunda. Né? A gente ganhou com uma expressão de votação boa. Porque Legal. antigamente, quem elegia a direção da UNAS era o povo. Hoje é os sócios. Mas na época era a população que votava. Você ia Sim. com comprovante de residência, comprovava que você morava em Heliópolis, você tinha direito ao voto. Legal. Era assim que decidia. Sim. Né? Então era como se fosse uma eleição para vereador. Era uma O agitação. povo decide. Era uma coisa legal. louca. Era uma coisa Eu louca. gosto, eu gosto. É importante. Eu Depois a gente foi vendo também que tinha muito oportunismo no meio. Então mudou o método. Hoje Sim. tem que ser associado para votar. Mas enfim, então a nossa construção é de lá de trás. Quando eu saí do PT, eu saí também porque eu não estava mais confortável Sim. diante do que estava acontecendo no PT. Mas eu avalio que o PT é um dos partidos mais importantes da América. Não é do Brasil, é da América do Sul. Talvez do mundo. De organizar o povo. E tem gente ruim em todos os partidos. Tem gente boa em todos os partidos. Tem gente ruim na nossa família que a gente esconde, Sim. pô. É verdade. É isso Né? mesmo. E a nossa família não é diferente da política. Né? É isso Então mesmo. a gente tem que entender essas questões, porque senão a gente entra em parafuso. Então sair do PT pela porta da frente, estava bem no PT. Eu era assessor de um deputado, né? Do Emílio de Souza, deputado Sim. estadual, ex-prefeito de Osasco. Gosto muito, muito amigo. Inclusive, eu e o filho do Lula, nós trabalhávamos no mesmo gabinete, o Luiz Cláudio. Caramba. Nós somos amigos até hoje. Que legal. Então não pode se misturar as estações. Eu saí do PT com a cabeça erguida pela porta da frente, né? Sem treta, não saí porque roubei ninguém, não saí por corrupção, não saí acusado de nada. Como eu saí da organização também, Sim, ninguém tem o que falar da minha questão moral, da minha questão ética, sim, que isso é importante. com certeza. A gente deitar a cabeça no travesseiro e dormir com a consciência muito em tranquila e paz. serena. É isso aí. Então a minha saída do PT também foi muito tranquila, tenho muitos amigos lá. Reconheço que o partido foi importante para a história do Brasil, ainda é, porque tem o presidente da República, Sim, né? Mas o meu tempo lá se findou. E bola para frente. E vamos seguir o jogo e vamos continuar defendendo o povo. é isso Eu aí. estando no PT ou não estando no PT. Tá certo, verdade. mano. Que bom, cara. É isso aí. E aí, Fabi? O que mais você quer Muito saber? bacana a sua história, viu, Will? Não conhecia esse lado aí seu, nem tantas coisas que você já tinha feito. Isso que é importante, né? A gente conhecer um pouco mais, né? Porque aí a gente começa a se identificar, né? Que tem várias coisas que você falou aí, eu acredito que muita gente de casa deve ter se identificado aí com várias experiências da sua vida, que nem todos esses projetos que você falou. Então, muito legal. Inclusive, o local onde a gente tá aqui hoje, né? O SampaCast. A gente sempre fala, a gente tá aqui gravando no SampaCast, muita gente não sabe onde é, pergunta pra gente, fica aqui dentro do Céu Heliópolis, né? Então a gente fala, pessoal, o Céu Heliópolis hoje, todo esse equipamento, tudo que tem aqui, o Will participou também desde lá atrás, né? Eu acho que deve ter botado o primeiro tijolo, não A sei. história rápida aqui, bem resumidamente, eu não sei como que tá o nosso tempo, mas vocês vão me... O PC vai... Tem um tempinho aí. Então o CEL começou aqui, era uma garagem da subprefeitura, tinha a Escola Campos Salles, obviamente que já existia, Sim. tinha a MF aqui, e tinha um esqueleto lá embaixo, onde é a nossa Fab Lab, que a Marta tinha dado a concessão pra gente, na época, para usar só aquele espaço. Ela tinha dado a concessão pro Bacarelli já, o Sim. Bacarelli já tinha a sua concessão, e a Marta tinha dado a concessão pra gente usar ali como um negócio cultural mesmo. Era um galpão abandonado, um predinho bacana. Pra nós era só dar um tapa, aquela coisa que qualquer coisa a gente se ajeita, né? Igual a casa, né? Sim. Deu um espacinho pra nós, a gente mora aqui mesmo. A gente não quer muita coisa, a gente não quer muito luxo, só quer ter onde dormir. Porque essa é a história de muita gente que chegou em Sim, com Heliópolis, né? certeza. Então, assim, a gente iniciou aqui e na nossa concepção, a gente queria tornar aqui um centro educativo e cultural, que é o primeiro nome Sim. daqui, nasceu o Centro Educativo e Cultural de Heliópolis. Era isso que a gente queria. A gente queria botar uns brinquedos na praça, porque essa praça aqui vocês sabiam como, não sei se vocês conheceram como que foi essa praça aqui, então tinha um histórico muito ruim essa Sim. praça também, né? E então a gente queria dar uma revitalização
massa, para ficar um lugar educativo mesmo, que atraísse Legal. os movimentos de cultura, o hip hop, né? Todos Sim. esses movimentos. A cultura mesmo em si. E aí a gente conheceu o Gilberto Dimenstein na época que veio fazer uma entrevista aqui. Jornalista conceituado, Sim. colunista da Folha de São Paulo, né? Um cara muito influente, né? Da CBN, jornalista da CBN, entrevistava, âncora, né? Que chama. Ele entrevistava muito os políticos, as autoridades. E justamente no dia que ele fez a visita aqui, a gente falou para ele dessa ideia. Ele falou: eu vou estar a entrevistar o Kassab hoje. Caramba. O Kassab era prefeito de São Sim. Paulo. Nós estamos falando em 2007, Por aí, é. que o Serra 2007, saiu para isso ser mesmo. governador, o Kassab assumiu. Não foi isso? Foi E isso mesmo. aí o Gilberto Dimenstein falou: eu vou entrevistar ele hoje e vou falar disso aqui. Vocês autorizam eu falar no nome de vocês? Mas claro, Gilberto, imagina, você vai fazer um favor pra gente. Porque pra gente chegar no prefeito de São Paulo não é uma tarefa fácil, né? É. né? A gente não tinha relação com o Gilberto ainda, o Kassab. E aí foi aí que nasceu. O Gilberto teve com ele, falou com ele. Aí o Kassab falou: não, lá nós não vamos fazer só uma reforma, não. Nós vamos fazer coisa maior com eles. Então eu vou pedir pro secretário da Educação, daqui 2 dias tá lá com eles. Pergunta para eles se eles podem se reunir com o nosso secretário de Educação, na época, Alexandre Schneider, que virou um irmão meu, um amigo. Caramba, Aprendi a bacana. comer peixe com ele, que eu odiava peixe, aprendi a comer com ele. Caramba. É na casa dele, no apartamento dele. A gente virou muito amigo até hoje, que foi um dos melhores secretários de Educação que essa cidade já teve. Sim. O Schneider veio aqui, deu uma volta com a gente aqui, onde era uma garagem abandonada da sua prefeitura, com carro velho, com aquelas coisas todas. Falou: nós podemos criar uma coisa maior aqui. Só que nós vamos ter que convencer o prefeito que custa Sim. bastante dinheiro. Aí veio a ideia de construir esses equipamentos, essa gestão, de construir a biblioteca, que é a maior biblioteca da cidade, se você Sim. não sabe, é o maior, do termo de tamanho, é a maior biblioteca da cidade, a nossa biblioteca. Depois nasceu a ideia da ETEC, aí depois foi criando esses conjuntos Sim. de unidades de prédio. A piscina virou o céu. E por que Que teve legal. que se transformar em céu? Porque céu tem orçamento. Se fosse centro educativo e cultural, não teria Não orçamento. tem, A prefeitura não poderia repassar, porque era uma ONG que administrava então a UNAS. Sim. Então foi assim. Depois a gente brigou para ter a gestão indicada pela comunidade. Que eu acho que vocês já ouviram falar muito Sim, nisso. já. Então teve a gestão indicada. Nenhum céu da cidade de São Paulo, nenhum, pode registrar isso. Nenhum céu da cidade de São Paulo, a indicação é feita pela comunidade. Esse aqui mantém até hoje. Caramba, Teve que legal. divergência aí Sim. e tal, tudo mais, porque trocou as pessoas. Não trocou a essência. A essência é ele ser designado e tocado por quem é da comunidade. Sim. Então tem várias pessoas aqui que são da comunidade. E outras que não são, dão aula na comunidade, conhecem o território. Não é vereador que indicou. Os Sim. outros céus na cidade de São Paulo têm um compromisso político Sim. acertado entre a prefeitura, a Secretaria de Educação e os parlamentares, e eles fazem a sugestão. Esse céu aqui não. E por que a gente conseguiu manter isso até hoje? Por conta da organização, da luta, Legal, do cara. respeito que a gente constituiu. E esse estúdio aqui, a gente, 12 anos atrás, já tinha uma imaginação que a gente queria uma TV comunitária. Esses Que da 2 hora. estúdios aqui não foi feito para ser só, graças a Deus, veio o podcast Sim. agora, que isso é novidade, né? Na nossa época nem se falava em podcast. É, isso mesmo. Mas imagina, né? Rádio era muito pequena, falava em rádio comunitária, mas não Sim. tinha essa coisa toda. A gente queria ter uma TV de Heliópolis. A gente não conseguiu implantar, mas os estúdios ficou e hoje aqui nós estamos fazendo o quê? Estamos aqui gravando, Debatendo né, o cara? É isso futuro aí. de Heliópolis, debatendo as conquistas de Heliópolis, num espaço que a gente conquistou 12 anos atrás e que a gente já tinha essa cabeça. Que legal, e tinha que cara. deixar isso aqui para ser o estúdio. Poxa vida, olha Essa é a aí, história tá do céu. vendo? Os detalhes da história, cara. É muito bom. E o primeiro céu a ter um ETEC dentro, que é uma escola estadual. É, então. Porque geralmente governo e prefeitura não se fala. Então cada um Verdade. constrói o seu gueto e discute a sua política. Sim. Aqui a gente conseguiu unificar e trouxe a primeira ETEC para cá, junto com o Kassab e junto com o Serra, que era governador. A gente trouxe o governador aqui e a gente inaugurou a ETEC. A ETEC Heliópolis é a primeira ETEC dentro de céu na cidade de São Paulo. Depois veio a de Caramba. Paraisópolis, mas a primeira foi a nossa. E foi a primeira também que quem escolheu os cursos não foi o Centro Paulo Souza, Foi, que é quem rege. foi o Foi pessoal nós. daqui também. E o pessoal achava que vocês querem ser diferentes, vocês querem ser melhor do que os outros. Não, nós queremos ser igual. Mas a gente quer decidir o que é melhor para nós, não vocês Isso. trazer a grade, porque às vezes o cara que vocês estão falando que é se formar em mecatrônica, ele não vai arrumar emprego. Uhum. Nós queremos que ele se forme no que ele vai arrumar emprego. Sim. Que a nossa necessidade aqui é botar o jovem para ocupar a mente. Não é ter um canudo e sair da faculdade, como muita gente hoje,
infelizmente. Sim. Eu recebo uns 50 currículos por dia de professoras. Me espanta, inclusive. Caramba. Uns 50 de professoras que estão desempregadas. Puxa vida. Né? Não vou conseguir arrumar para 50. Sim. Uma ou outra a gente consegue fazer a indicação, mas É pra você muita ver como é gente, que é. É muita gente formada com canudo na mão. E isso é em E outras, numa área em que várias tem. outras, viu? E Várias numa outras área que áreas. tem muito emprego, que tem muito Tem. emprego, né? Que tem muita oferta. Imagine quem se forma, eu até brinco com a minha sobrinha às vezes, vocês têm que se formar no que o mercado oferece de oportunidade, É não no verdade. nosso sonho. É. Primeiro se forma no que o mercado oferece de oportunidade e na segunda parte você se forma no seu sonho. Primeiro vamos garantir o sustento, né? Mas antigamente era assim, eu quero fazer a faculdade do meu sonho. Hoje eu tenho falado com as pessoas que a gente tem que fazer uma faculdade mais próxima da realidade, que a gente possa estar empregado e garantir o sustento da nossa casa, É. para não ficar com o canudo na mão em casa desempregado. Exatamente. Tem muitos casos Tem desses, muitos. infelizmente. Bom, estamos aqui chegando já no final da nossa entrevista. Esse bate-papo legal aqui, muito, muito bom saber de várias histórias aí que você contou. Inclusive, a gente tem que dar uma continuidade, que tem muita história aí, velho. Mas eu acho que alguns pontos importantes aqui, que não foi falado desse projeto, só para mencionar aqui também, cara, que tem a pista, que eu falo porque a minha filha, meus sobrinhos, a gente sempre tá por aqui, eles adoram. Que também foi uma conquista, e eu sei que você também esteve junto nessa luta, né? A pista, as piscinas aqui, a reforma, quando precisou fazer a reforma também você estava envolvido. Mas eu acho que um ponto que não poderia faltar aqui, que foi a festa que teve ano passado, que foi a primeira festa nordestina de Heliópolis, que eu achei sensacional, velho, de verdade. Assim, foi uma ideia minha. Teve muita gente que achava que eu tava ficando doido, porque Sim. tem gente que acha que a gente é doido É. mesmo. E é bom a gente ter um pouquinho de loucura, senão a gente não faz muita coisa. Não é? Porque a loucura nos encoraja a fazer coisas verdade. que os que são lúcidos 100% não fazem. Exato. Mas a gente decidiu, e eu fiz uma pesquisa aqui, muito rapidamente, com um pessoal que usa o céu. Né? Quem eles gostariam que a gente trouxesse para nossa festa nordestina. E a gente falou de 3 artistas. O Pablo, que é um cara que também tá Sim. no auge, o Silvano Salles e o Amado Batista. E o Amado Batista ganhou disparado. disparadamente. De cada 10 votos, 9 era dele. Então ganhou a vontade popular. Mesmo assim, tinha outras lideranças que achavam que não ia dar Que não. ninguém, só eu e o Amado Batista. E são pessoas que desconhecem a cultura É do verdade. território, né? Exato. Porque você tá falando de um cantor que tem 44 anos de carreira. Quando eu nasci, ele já cantava. Exato. Você tá falando de uma comunidade que 90% é de origem nordestina. É isso não. Você tá falando de um lugar que você passa em 50 botecos, 20 tá tocando a música do Amado Batista. Então não é possível que não ia dar ninguém. Então a gente acertou na escolha do artista, acertamos também na escolha dos nossos artistas local, Sim. que é uma coisa que eu defendo muito. A gente não pode valorizar só o que é de fora, Exato. que a gente gosta muito de bater palma pra doido dançar, esquece de valorizar as pratas da casa. Eu tenho dito também para nossos artistas locais que eles têm que se regularizar, porque a prefeitura importante. hoje tem recurso para pagar. Antigamente eles se apresentavam de graça, hoje a prefeitura tem dinheiro para pagar. Mas eles têm que estar documentados, bonitinho, para poder receber o recurso da prefeitura. É isso. Porque Verdade. senão eles vão receber R$1.000, que é o que eles recebem por aí. Mas é Na o que a gente prefeitura eles fala, podem né? receber 7. Lá eles vão receber 1.000, porque eles não têm a nota fiscal que a prefeitura exige. Exato. E não estão credenciados, né? Que você precisa se inscrever, se credenciar. Sim, tem todas as né, questões pra burocráticas. tá apto. É. Então, essa é um pouquinho da nossa luta. Estamos planejando fazer a segunda. Nós Legal. estamos conversando com o prefeito, Bacana. que tem que agradecer o prefeito da cidade. A gente tem que ser grato. Com Ricardo certeza. Nunes tem É. dado todo o suporte pra gente. E não estou falando de partido, estou falando Da do cara que é o pessoa. prefeito. Isso aí. Ele é o prefeito hoje da Tá cidade. certo. Então a gente tem dialogado muito com ele pra gente fazer a nossa segunda. Então estamos discutindo quem vai ser o artista, né? Tem uma sugestão de ser o Zezo. Vamos ver se a gente consegue trazer, que também é um nome culturalmente muito forte Sim. aqui em Heliópolis, né? E vamos ver se a gente consegue fazer. Né? E também tem muitas outras coisas para acontecer. Aqui teve a reforma da piscina que você citou, a pista de skate. Tem uma das coisas que eu mais me orgulho aqui, que essa pergunta tá aí que eu ia perguntar. eu vi que você ia me perguntar. Uma das coisas que eu mais me orgulho é a gente ter canalizado os 2 córregos de Heliópolis. E, né, porque aquilo era uma questão desumana. Quando chovia, as famílias tinham que sair correndo, tinha que abandonar suas casas. Eu me lembro lá de baixo, onde lá é o Paquistão, Sim. ali alagava aquele córrego ali, que é o córrego Sacomã, que era o da Independência aqui perto da gente. Mas alagava de um jeito que transbordava, que todo mundo tinha que sair de madrugada de dentro de casa, porque para não morrer afogado, para não
perdia todas as coisas. Então, assim, quando a gente conseguiu canalizar aqueles 2 córregos e levar esse pessoal para morar nesse Nos paraíso, prédios. a gente começou a entender que a nossa vida estava mudando e que era possível um outro mundo em Heliópolis, né? Possível transformar uma comunidade, uma favela em bairro, que é o que Heliópolis se transformou. Então isso não tem preço, né? Uma das coisas que eu me orgulho muito foi ter participado da canalização desses 2 córregos para tirar essas famílias da beira do rio. Que bom, cara. Maravilha. É isso. É uma questão humanitária, né? Humanitária. É isso aí. Isso não tem preço. Bom, chegamos aqui no final, vai ter que acabar, infelizmente. Só para concluir, eu queria que você. Agora eu vou te dar, na verdade, um espaço aí. Eu sei que tem muita gente que te apoiou. Se você conseguiu trazer esses recursos, voltar o olhar do poder público para nossa comunidade e desenvolver diversos projetos, teve a ajuda de pessoas. E se você, lógico, você não vai lembrar de todo mundo, mas se você quiser agora agradecer eles, agradecer o pessoal de casa com quem você já trabalhou, você fica à vontade, pode falar aí com o pessoal, você tem um tempo aí. Bom, eu queria agradecer a nossa equipe aqui do Céu Heliópolis, a toda a equipe que me acompanha, né? A gente tem uma incidência na cidade, né? No terceiro setor, tem muitas organizações que a gente assessora, que a gente acompanha. Então, essas pessoas que nos acompanham, que nos dá força de caminhar, agradecer a comunidade pelas oportunidades que já me deu. Eu tenho dito que tudo que eu tenho muito pouco, mas eu devo a Heliópolis. Falei isso várias vezes e quero registrar aqui. Tudo que eu tenho, eu devo a Heliópolis. E eu sempre tento retribuir a Heliópolis tudo que ela me deu, né? Que foi a oportunidade, que foi a educação, que foi ser exceção da regra, porque assim, muitos amigos meus que conviveram comigo, que nasceram comigo aqui no dia a dia, que cresceram comigo, não tiveram a oportunidade que eu tive. Então eu me orgulho muito disso. Fico triste porque eles não tiveram a oportunidade, mas me orgulho muito disso. Essa oportunidade que Heliópolis sempre me deu. As votações que Heliópolis sempre me deu, eu disputei 2 eleições, perdi as 2 e perdi de cabeça erguida, não comprando ninguém, né? Não vou vender a alma para ganhar a eleição. Então quem acha que eu vou disputar a eleição, vou vender a alma, esqueçam que eu nunca vou fazer isso. A gente tem que fazer as coisas de cabeça erguida. E eleição se ganha e se perde. Quem ganha governa e quem perde fiscaliza. Eu não sou daqueles também que fica contestando o resultado de eleição. E a eleição é soberania, quem decide é o povo. Então, agradecer todas essas pessoas. Nós temos muita coisa para fazer em Heliópolis ainda. Sim, A gente certeza. avançou muito, mas tem muita coisa para fazer. Esse céu aqui teve uma reforma e precisa ter mais coisa, porque tem muita coisa para fazer. Nós estamos falando de um equipamento que tem 50 mil metros quadrados. Um Muito equipamento que tem 100 e lá vai porrada de banheiros. Então é muito grande, que passa 10 mil pessoas por dia. Então é um desafio. Aqui representa, do ponto de vista educacional, quase 40% do que Heliópolis atende nas escolas. 30%, 40%. Então é muita gente que passa por esse céu. Verdade. A nossa capacidade de responsabilidade aumenta. Essa pista de skate que virou um sucesso, e tinha muita gente contra aqui, viu? Inclusive tinha os professores aqui que era contra, que dizia que a gente ia botar a pista aqui para molecada vir fumar maconha. Né? Então há um preconceito muito enraizado na cabeça das pessoas que a gente vai ter que quebrar isso. Sim. A gente vai ter que quebrar isso, vai ter que minar isso e vai ter que trazer políticas públicas. E às vezes, Ozzy e Fabi, a gente faz coisas, as lideranças também, que vai incomodar outras pessoas. E eu não estou aqui para agradar as pessoas, eu estou aqui para agradar a comunidade, eu estou aqui para fazer o diferencial para a comunidade. Quem gosta de mim gosta do jeito que eu sou, autêntico. Eu não mando recado, eu falo olhando para a pessoa, no olho da pessoa. Se eu puder ajudar, eu estendo a mão. Se eu não puder, eu vou dizer, olha, procura fulano de tal, que eu acho que ele é mais adequado para te ajudar nessa situação. Então, Heliópolis continua sendo minha paixão, a minha casa, a minha vida. E eu não saio de Heliópolis, só saio daqui quando eu morrer. Isso eu tenho dito para todo mundo. Tenho orgulho de dizer que moro aqui. Tem gente que vende fake news. Inclusive, tem gente aí que é candidato copia. Eu trago Amado Batista, levo Amado Batista para outro lugar. O meu é buiú do povo, põe vereador do povo. Então, vamos parar de copiar aí e criar coisas mais relevantes para a comunidade. É isso. E Amado Batista é sucesso, cara. Onde o cara vai, o cara enche. Total. Cara, Fabi, entrega a lembrancinha. É uma pequena lembrança para você. Obrigado. Uma lembrança do programa para você. Muito obrigado. Você guardar de recordação. Opa, isso aqui eu vou usar nas minhas lives. Nessas lives? A gente vai começar a fazer umas lives para debater a cidade. Legal. E tudo mais. Né? E você tinha uma pergunta para me fazer? Eu acho que já isso daí para a gente encerrar acho que planos para o futuro, igual você falou aí, legal dessa live aí, de debater. Eu quero continuar organizando o povo.
Eu quero continuar dando oportunidades para as pessoas. Sim. A gente não vai agradar todo mundo, isso aí é impossível. Mas juntar as pessoas, né? E eu tô num processo da minha vida que eu nunca guardei rancor, nem mágoa, que eu acho que isso faz mal pra gente Com mesmo. certeza. Então eu consigo perdoar facilmente as pessoas, né? A minha esposa até brinca comigo, que ela fala que você tem um jeito, eu acho que Deus te deu esse dom, porque gente que é, é, te apunhalou pelas costas, você consegue perdoar hoje e contribuir com eles ajudar, Sim. porque aconteceu um fato e eu fui lá e socorri. E tem gente que acha que eu não tinha que ser socorrido, eu não tenho esse coração. Meu coração é puro, é leve, não guardo os mágoas nem cicatrizes. Isso não tem comigo. Eu gosto de olhar no olho, de conversar, de debater. E os planos para o futuro, tudo depende de Deus. Hoje a gente está aqui conversando, Sim. amanhã, se ele não permitir, a gente não vai estar. Se eu tiver aqui ainda, com certeza, se eu puder disputar mais uma eleição, ou algumas eleições, não mais uma, algumas eleições, eu vou disputar, que eu acho que a gente precisa contribuir com o debate e a gente tem essa história toda nossa, merece ser representado na Câmara, na Assembleia, Com seja certeza. onde for. Quem sabe um dia, né? A gente está decidindo com a nossa equipe se a gente vai disputar uma nova eleição. No momento eu sou pré-candidato, que foi uma pergunta que você Eu é tinha te candidato? perguntado antes disso daí. Mas no momento eu sou pré-candidato. Se tudo ocorrer bem, a gente pode ter uma candidatura, mas a gente está decidindo em coletivo, porque ninguém é candidato de si próprio. Sim. A gente tem que ter uma ideia, a gente tem que ter uma missão, a gente tem que ter um projeto, e esse projeto tem que estar encorpado com outras pessoas. Porque quem é candidato de si é vaidade, é pura vaidade, e eu passei a minha idade disso aí, viu? Que a gente vai amadurecendo e a gente vai aprendendo que a gente tem que estar junto com mais gente. E tem hora que você tem que dar 2 passos para trás para dar 5 para É frente. isso aí. Então não é todo mundo que consegue fazer esse exercício, mas Deus tem me iluminado e eu tenho certeza que a gente vai escolher o que é melhor pro povo, não para mim. É isso aí. Muito bem, cara. Tá bom? Parabéns. E pra gente encerrar aqui, Fabi, suas considerações finais. Quero agradecer, né, a sua presença, como eu, né, de você ter contado um pouco da sua história, muito, assim, muito bacana, e, assim, é um orgulho para a comunidade, né, para Heliópolis, tudo que você fez aqui, que você possa continuar ajudando, né, e salvando tantas pessoas, né, porque eu acho que quando você faz algo que vai agregar na vida de um jovem, você está salvando ele, né, então, assim, espero que você possa continuar esse trabalho aí. E se vier candidato, que o povo possa também apoiar. Que não adianta a gente só falar e reclamar, né, Buiú? As pessoas isso. precisam também isso, sair se da zona de conscientizar. conforto. Tem que se conscientizar, tem que parar de votar por camisa de time de futebol, tem que parar de votar por conta que essa prática veio do Nordeste, inclusive uma prática que destrói, porque é do coronelismo, de amarrar as pessoas É verdade. com falsas promessas. Então o povo está tendo uma E o povo tem consciência que mais parar de ser elevada. egoísta, porque as pessoas também elas pensam muito no que é bom para elas e não o que é bom para a maioria. Porque Entendeu? a política foi demonizada, né? Eu tenho dito o seguinte, a política é bendita quando ela é feita com seriedade, com honestidade. Então, assim, tem muita gente que destruiu a política. E o povo observando tudo isso, e essas brigas dos partidos, essas coisas todas, é óbvio que tem um desgaste das pessoas de compreender o que é a política, Sim. né? As pessoas acham que todo mundo é igual. Ah, se o Buiú chegar lá, vai ser mais um. Se o Ozzy chegar lá, vai ser mais um. E a gente tem que tirar isso da cabeça das pessoas, porque nem todo mundo é igual. A gente tem que separar o joio do trigo. Tem muita gente boa na política, com boas intenções e boas ideias. E a gente tem que apoiar esses que têm boas intenções e boas ideias. Porque eles não podem desistir da política. Porque se eles desistirem da política, a gente vai perder gente com seriedade, né? E muitas das vezes os bons estão desistindo da política. Exatamente. Justamente porque não consegue ganhar a eleição, porque a eleição virou um balcão de negócio, né? Os políticos, alguns são corruptos, é verdade, alguns, não todos. Sim. Mas às vezes também nós temos gente que é corrupta, Exatamente. que gosta do jeitinho brasileiro, que gosta de bular fila, que gosta quando o cara fala pra ele, ó, se você votar em mim, eu dou uma camisa de time de futebol, eu pago o churrasco, que essa prática ainda existe na comunidade. Então a gente tem que abolir isso. Eu não vou ganhar eleição comprando gente nem dando camisa de futebol. Eu posso até ajudar a incentivar o esporte, a ter quadra de esporte, como tem aqui no céu, foi a gente que ajudou a trazer, a ter piscina, que esse é esporte também, Sim. ter pista de skate, que também é esporte,
modalidade olímpica agora, o skate, que não era também. Exatamente. Tinha muito Entrou- preconceito. Isso. Então a gente falou em encerrar aqui, mas você vê como o papo é grande. Então, gente, encerrando mesmo, dizer pra vocês que é isso. A minha luta é isso, é pra empoderar o povo. Não Maravilha. é pra fazer o povo massa de manobra. E o povo, uma hora a consciência vai vir. Eu não tenho dúvida disso. Né? Pode ser que eu não esteja mais aqui, mas essa sementinha que nós estamos plantando, Tá. uma hora o povo vai acordar. Tem um amigo meu que fala de plantar tâmara, que é o João Cury, presidente da Coab, Sim. que o vô dele falava que era importante plantar tâmara. Eu perguntei pra ele quantos anos demorava pra nascer tâmara. Muito Na bem. época, lá era 80 anos. Eu falei, João, mas daqui a 80 anos eu não tô vivo. Ele falou, mas meu avô falava que tinha que plantar, porque alguém vai colher. Mesmo que não seja eu, alguém vai colher. É isso mesmo. Então eu tô igual o João, eu tô plantando tâmara. E agora com a nova tecnologia não é mais 80 não, fique tranquilo, ó, você quer 30, 40. Vai, ó. Então Já- você vai comer tâmara Vamos, ainda. Vamos, é isso aí. Pô, cara, de verdade, obrigado por ter vindo aqui, obrigado novamente por ter aceitado o convite, por esse papo aqui super esclarecedor de várias coisas, saber desses projetos, tá? Agradeço de verdade e é um papo que a gente tem que continuar, porque realmente, como eu disse, tem muita coisa ainda. Sempre à disposição. Opa, obrigado, cara. E vocês aí de casa que acompanharam aqui, não esquece, dá aí o like, deixa os comentários também se gostou, tá? Manda mensagem pra gente, a gente gosta de saber o que vocês estão achando. Beleza? E obrigado por nos acompanhar aqui até agora. Obrigado, Buiú. Obrigado, Fabi, por mais um programa aqui. Obrigado a E vocês. até o próximo, pessoal. Tchau, tchau.